Dani. A aula da semana passada e essa aula estão sendo gravadas, tá? Sim. Então eu estou gravando a aula. Então, isso depois a gente disponibiliza também para as pessoas poderem... Ainda bem que tem eu poder ver de novo, porque eu já perdi uma parte, elas estão me chamando e eu não estou prestando atenção direito. Tá. A Sharon quer falar, Sharon? Não, agora não. Não? Então tá bom. Sem querer aqui alguma coisa. A sua mãozinha está levantada, mas tudo bem, vamos tocar o barco. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre substâncias inorgânicas. É um dos temas que sempre aparece aí nos nossos livros didáticos, principalmente no 9º ano, e aí então a gente vai se aproximar um pouquinho para a gente entender o que é uma coisa, o que é uma outra coisa, né? O que é um ácido, uma base, um sal, um óxido, e como é que isso aparece no nosso dia a dia aí na nossa vida, tá bom? Bem, as funções orgânicas, ou seja, os compostos inorgânicos, desculpe, eles são divididos em ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Em algum momento do ensino médio, talvez vocês tenham tido a oportunidade de ouvir, né? Isso, às vezes a gente, essa comida tá muito ácida, esse suco tá muito ácido, né, a gente se depara muito com essa palavra, tudo parece muito ácido. Tomei um negócio que me fez mal, acho que estou com uma acidez no estômago. Então, a palavra ácido a gente convive bastante. Bases e sais, nem tanto. Às vezes a gente usa, né, principalmente o sal de cozinha, então a gente entra em contato muito com o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio que a gente já falou, mas a gente não fala muito nem de bases, nem de óxidos. Então, hoje, também a gente vai poder entender um pouquinho o que é cada uma dessas funções orgânicas, né? Dessas classes de substâncias que existem, tá? Não é nada muito complicado. Então, a gente ouve muito essa palavra acidez, algumas vezes a gente ouve falar da palavra basicidade, em alguns momentos a gente fala da palavra solubilidade em água, né? Tem coisas que são solúveis, mais solúveis ou menos solúveis em água, mas todas essas funções orgânicas, elas estão relacionadas com essas características aqui. Elas têm uma certa reatividade, e todas elas têm uma certa condutividade elétrica, tá? Bem, os ácidos. Vamos falar um pouquinho desses ácidos aí. Ácidos são substâncias, então, que quando se dissociam, a gente já viu o que é esse processo de dissociação, por isso que eu mostrei os slides anteriores, em solução aquosa formam íons. E os ácidos, eles têm uma característica muito interessante, eles têm o hidrogênio na frente da molécula, tá? Possuem o hidrogênio que, quando em contato com a água, forma o que a gente chama de um cátion, um íon com carga positiva, né? Então, possui o elemento químico hidrogênio, que quando está à esquerda da fórmula, ligado ao cloro, ao carbono, ao nitrogênio, ao ferro, a outros elementos químicos, aqui só falou de ametais, mas a gente poderia usar outros exemplos, forma, então, o que a gente chama de ácido. Olhou para a molécula, tem o hidrogênio do lado esquerdo ligado a alguma coisa, é um ácido, né? E a gente convive aí com alguns ácidos. Que tipo de ácidos vocês já ouviram falar? Tem um cachorro aí latindo. É aqui, professor, é aqui. Desculpa. Fala, Dani. Não é na minha casa, que eu moro em apartamento, mas na frente tem um cachorro. Tá bom. Que ácido que você já ouviu falar, ou já pegou, ou já tomou? Olha, professor, eu passo no rosto, ácido hidroquinona. Hidroquinona, é um ácido que a gente passa no rosto para tirar mancha. Certo. Eu não sei que tipo de ácido se chama, assim, realmente, eu compro como hidroquinona.
É o ácido, não é retinóico? É retinóico, acho que é isso mesmo. Isso, é o ácido retinóico que é passado no rosto, né? Isso. Mais alguém aí já ouviu falar de algum outro ácido? Tem o ácido acético, que é o E- vinagre, se não me engano. Perfeito, Eliane, esse mesmo. Esse a gente convive bastante, né? O ácido acético, na forma de vinagre. Quem falou? Eu, professor. Ácido gástrico. Suco gástrico, né? Isso, Paulo, né? Isso. Paulo, Isso. é o suco gástrico. Isso, o suco gástrico é o ácido clorídrico. Esse primeiro da nosso exemplo aqui é o HCl. O nosso organismo produz ácido clorídrico no estômago para dissolver a comida. Imagina quando a gente come lá aquele belo churrasco, né? Cheio de costela, bem gordurosa, e aquele negócio fica um tempão no nosso estômago. A gente precisa que o nosso pâncreas produza ácido clorídrico, o HCl, né? Que no estômago se fala. Teve um pai de um colega meu que teve aquela vasectomia, colocar aquela bolsa do lado ali que ele teve problema no. Bolsa de colostomia, Isso, e falou que quando enchia e caía aquele ácido na mão, disse que era ardido pra caramba. Sim, os ácidos, eles são extremamente fortes, né? Eles são tóxicos e eles são corrosivos. Por quê? Porque quando eles entram em contato com a nossa pele também tem o quê? Células que têm água lá dentro. Lembra que a gente falou lá que o nosso dedinho fica murcho, porque a água sai, né? A água sai da célula, então, entrou em contato com a água, aquela gotinha de ácido clorídrico, ela já se ioniza, ela já se separa, já forma o H+, assim, ó, e já começa a corroer a nossa pele, né? Fala, Liliane. Tem o ácido úrico também, né, professor? Isso, ácido úrico, bem lembrado, né? Tem pessoas que têm esse problema, o excesso de ácido úrico, esse desequilíbrio hormonal causado pelo ácido úrico, ele nos leva a alguns problemas de saúde. Que tipo de... Você conhece alguma coisa sobre isso, Liliane? Eu sei que, assim, ele afeta, na verdade, ele fica no sangue, né? Aham. Quando, para ele ser eliminado pela urina. Exato. Mas, assim, tem várias formas, né? Tem pessoas que quando tem o ácido úrico, tem problemas na pele, tem outras que tem inchaços, aí depende muito da pessoa, né? Perfeito. Especificamente o ácido úrico, ele é um ácido orgânico, ele não é dessa classe que tem hidrogênio na frente, é a classe dos compostos orgânicos que também tem um tipo de ácido, que é o que a Eliane mencionou ainda há pouquinho, que é o ácido acético, que é o vinagre, né? Mas também é uma substância bem importante, né? E o ácido úrico está relacionado com uma série de problemas, né? Principalmente essa questão da circulação no sangue, né? Quando a gente ingere muita proteína, alguns frutos do mar também, eles fazem com que aumente o nosso nível de ácido úrico. O consumo elevado de bebidas alcoólicas, eles também levam a gente a ter problema de ácido. Então, algumas substâncias, alguns alimentos ou algumas coisas que a gente ingere, eles fazem com que haja um aumento, né, desse ácido úrico, tá? Tem ácido também orgânicos e inorgânicos, né, professor? Que eu estava vendo aqui sobre ácidos. Isso, nós estamos especificamente agora falando dos inorgânicos, que são esses que tem o Hzinho na frente, ó. HCl, HCN, HCI. Isso. HNO3. HNO3, que é o ácido nítrico, né? Então, são substâncias que são
importantes para como citou ainda há pouco o Paulo, né, do ácido que está no estômago, que a gente chama de suco gástrico, né, que é o ácido clorídrico, que é o mesmo que a gente usa para limpar a calçada. Claro que lá no organismo ele está numa concentração diferente daquela que a gente usa para limpar a calçada, mas eles estão, é a mesma substância, só está no organismo, está mais diluído, e o nosso corpo precisa desse ácido para poder fazer com que a gente dissolva os alimentos. Por outro lado, quando a gente está com um nível de estresse muito alto, quando a gente está com um nível de gordura no sangue muito alto, quando a gente está com um nível de glicose muito alto no sangue, né, quando a gente está com problemas de obesidade, etc., o que o organismo faz? Ele começa a produzir esse ácido clorídrico sem ter, por exemplo, a necessidade de quebrar o alimento lá no estômago. Né? Quando a gente fica em intervalos muito longos, sem se alimentar, e aí? O que acontece? A gente tem que ir lá visitar o médico e ele fazer uma endoscopia e ver que a gente está, por exemplo, com pequenas ulcerações, ou seja, pequenas feridinhas no nosso estômago. Quem causou essas feridinhas? O ácido clorídrico. Por quê? Porque ele estava ali, em vez de ele estar quebrando o alimento, estar contribuindo para a decomposição dos alimentos, ele está ferindo, machucando a parede do nosso estômago, né? Então, é muito importante. Passou uma moto aí agora, né? É muito importante a gente cuidar com esses intervalos que a gente fica muito, muito longos sem se alimentar, porque isso faz com que o nosso cérebro mande uma informação para o nosso estômago que precisa colocar alguma coisa lá no estômago. Aí ele não sabe o que colocar, e aí começa a liberar ácido clorídrico e começa a dar aquela sensação de enjoo, aquela sensação desconfortável, né? Com o tempo, isso pode levar, então, essas pequenas feridinhas, que são as ulcerações, e a gente ter problema de estômago, tá? Mas uma outra coisa muito importante é que os ácidos gostam de reagir com as bases. E sempre que um ácido reage com uma base, ele forma sal e água. E essa reação, como está escrito aqui em letras maiúsculas, neutralização. Então, isso é bem importante, né? Que um ácido sempre reage com uma base, formando uma reação de neutralização, que é o que acontece, por exemplo, quando você vai ao médico. Alguém já foi num gastroenterologista aí? Por conta de problemas estomacais? Ninguém? Que bom. Ótimo. E eu, como já tive que visitar esse cara algumas vezes, ele me manda, então, tomar uma base, ou seja, ingerir uma substância para neutralizar esse excesso de ácido que está. Esse tipo de reação chama-se de reação de neutralização. Tá? Vamos para frente. Então, ali, ó, ácido clorídrico, NaOH, que é uma base, depois a gente vai ver que todas as bases, elas são formadas por um metal, e do outro lado, o oxigênio e o hidrogênio, formando o OH, que é uma hidroxila, tá? Então, a neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio forma NaCl e água, ou seja, cloreto de sódio e água, é uma reação de neutralização. Então, no nosso estômago, quando a gente tem muito ácido, a gente não vai tomar soda, né? Porque NaOH é soda, mas é aconselhável a gente ingerir substâncias que possam ter um caráter mais básico e poder, então, neutralizar. Vamos para frente, né? Então, aqui está mostrando um processozinho de ionização, formação de íons, que a gente já viu. Quando o HCl entra em contato com a água, ele vai formar H+, e cloro menos. Quando o HF, ácido fluorídrico, entra em contato com a água, ele vai formar H+, e F-. Quando o ácido sulfúrico entra em contato com a água, vai formar H+, e SO4. Né? Então, existem ácidos que são ácidos que têm oxigênio e tem ácidos que não têm oxigênio, tá? Ácidos sem oxigênio são chamados de hidrácidos e ácidos com oxigênio, oxiácidos, tá? Então, os mais importantes que principalmente para a indústria, para a gente ter acesso hoje a tantas coisas, né, que facilitam a nossa vida. O ácido sulfúrico, por exemplo, ele participa
que mais de 70% de produtos que a gente tem conhecimento, seja na matéria-prima, ou seja em algum produto acabado que exista, por exemplo, no plástico, para a fabricação de papel. Se você imaginar de coisa que a gente tem contato hoje, óculos, capinha de celular, etc., coisas que vocês têm aí à mão, cabos, etc., o ácido sulfúrico é uma substância que, de alguma forma, participou, que é o H2SO4. Esse cara aqui, ele é um medidor, por exemplo, assim, econômico num país, né? Um país que consome muito ácido sulfúrico significa que tem uma indústria química muito forte. Ácido nítrico também é bem importante, esse do ladinho, HNO3, que tem o desenho aqui. Também é uma substância extremamente importante, só que ela, por outro lado, ela tem uma importância para a fabricação de armamento, para a fabricação de bomba, né? E o ácido bórico, outra substância que está aqui, o H3BO3. É um outro ácido, outro exemplo de oxiácido. Esse aqui não é tão importante, mas os dois iniciais, ácido sulfúrico e ácido nítrico, são bem importantes do ponto de vista da indústria. Bom, mas para que servem essas coisas, né? Então, aqui tem alguns exemplos da aplicação dos ácidos. Olha só. Ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, né? Então, forma todo o material genético dos seres humanos, dos seres vivos, é formado por DNA. E quem é o DNA? Ácido desoxirribonucleico. Um outro ácido bem importante, né, que existe há mais de 150 anos, é o AS, ácido acetil salicílico. É um ácido orgânico, utilizado, então, principalmente como analgésico. Quem é que já tomou aí AS? Quando a gente é criança, às vezes dá uma AS para aqueles AS pequenininho para beber, não sei se vocês já tiveram experiência com isso. Ele é um analgésico, bem importante. E para idosos, né, se aconselha os idosos que podem ter problemas de plaquetas, ou seja, de formação, de rompimento de vasos no organismo, é aconselhável à noite ingerir um ASzinho daquele AS infantil que vem numa recipiente, não é um recipiente, assim, uma embalagenzinha rosa. Quem tem criança já deve ter comprado isso. Ele é bem importante para idosos, para inibir essa formação de rompimento de vasos, né, que seriam essas formação de placas sanguíneas, plaquetas sanguíneas. Então, o ácido acetil salicílico, ele é bem importante, tá? O ácido nítrico, como eu falei, da fabricação de explosivos. Oi? Alô? O meu slide não está carregando. Alô? Alguém tá? Oi, professor, estou escutando. Então tá. Ácido carbônico, que é o que está presente na água. Que slide a gente está? Tem alguém? Que número de slide a gente está? A gente está no 12. Ah, no 12? 12? É que tá pulando. Isso. Tá pulando, professor. Tá pulando? O meu aqui tá... ainda. É? Não, o meu não vai nem para frente nem para trás mais. Tenta dar assumir o controle ali, daí você consegue mudar. Tá. 12, né? Isso. Beleza. Beleza? Sharon, podia fechar o teu microfone. Opa, agora deu um crepezinho aqui. Vou carregar de novo a apresentação, tá? Estou carregando, tá, Crícia? Vamos ver se vai aparecer agora. Às vezes dá um crepe aí. Então a gente está falando de ácidos. Vamos ver se chegou lá no 12, todo mundo está no 12. Não, o meu não vai.
O meu não vai para agora tá indo, peraí, eu consegui. Vai estar carregando ainda. Tá bom, então vamos esperar um minutinho aí, sem problemas. Vamos lá. Apareceu, Crícia, que bom. Foi, Janaína, ótimo, é isso aí. Vão me avisando. Então tá. Então, estamos lá agora no slide 12, falando um pouquinho para que servem esses ácidos que a gente convive aí no nosso dia a dia. Tem um ácido bem importante, que não está nessa lista, mas que é o ácido, a vitamina C. Alguém sabe qual é o nome desse ácido? Ácido da vitamina C? Não, ácido cítrico? Não, quase. Esse também é bem importante, né, Eliane? Esse é bem importante, que é o ácido que está presente. Né? Limão. Na laranja, no limão. Ácido ascórbico. Ascórbico, muito bem, Daniela. Ácido ascórbico, ele é muito importante. Já que você conseguiu, aí ver o que ele fala sobre o ácido ascórbico. Ascorbato, quando na forma ionizada, é uma molécula usada na hidroxilação de várias reações bioquímicas nas células. A sua principal função é a hidroxilação do colágeno, proteína fibrilar que dá resistência aos ossos, dentes, tendões e parede dos vasos sanguíneos. Ótimo, então, olha, é um ácido de muita importância dentro do organismo. Mas o que normalmente a gente faz? Chegou o inverno, a gente pegou uma gripe, o que a gente faz? Vai lá na farmácia aí, o que eles oferecem pra gente? Vitamina C. Vitamina C, que é o ácido ascórbico. E aí, o que eles querem nos empurrar, Dani? Normalmente eles querem dar aquelas vitaminas, né? Aqueles composto vitamínico também. Aham. E os xaropes, né? Os xaropes. Uhum. E quando eles vão nos tentar vender a vitamina C, eles ainda querem nos dar não aquela de 1 grama. Já observaram isso? Eles querem empurrar para a gente a de 2 gramas. Não sei se já aconteceu com vocês. E o ácido ascórbico, ele, assim como tudo que a gente ingere no organismo, o que o organismo não consegue absorver, ele elimina pela urina ou pelas fezes. Então, a nossa capacidade de absorção do ácido ascórbico, da vitamina C, por dia, ela equivale aí umas 2 a 5 laranjas, dependendo do tamanho. Ou seja, algo em torno de umas 500 miligramas, né? 0,5 gramas. Então, o farmacêutico ou o atendente lá da farmácia, ele, como tem interesses das indústrias farmacêuticas que forçam eles a oferecerem os produtos para a gente, e a gente desconhece as coisas, a gente acaba adquirindo, por exemplo, ácido ascórbico 2 gramas. Eu estou com uma gripe, eu estou mal mesmo. Então, compra aqui a vitamina C, olha só, 2 gramas, vai te ajudar bastante. Não adianta. Teu corpo vai absorver 500 miligramas, aquele 1,5 gramas que sobrou vai embora pelo xixi sem problema algum, junto com o seu dinheiro, porque o de 2 gramas normalmente é o dobro do preço do de 1 grama, né? Então, acontece isso em relação ao ácido ascórbico, mas ele tem uma função extremamente importante. Então, se a gente comer aí de 2 a 5 laranjas por dia, ingerir o suco de laranja, que já vai mais ou menos completar a nossa necessidade diária de ácido ascórbico, que tem essa função aí, né, de fortalecimento muscular, de juntar os tendões, né, com o passar dos anos, a gente vai começando a ver que as nossas juntas, né, as dobradiças aí dos dedos, dos braços, vão começando, se a gente não se exercitar, se a gente não se alongar, isso aí vai começando a atrofiar, e o ácido ascórbico, ele tem essa importante função no nosso organismo, tá? Então, outro ácido importante aqui é o ácido carbônico, né? Então, esse a gente conhece bem, quem toma refrigerante, quem toma água com gás, né? Quem toma cerveja, quem toma champanhe, encontra, sabe, daquelas bolinhas que aparecem ali, é o ácido carbônico, tá? Que se forma, então, da reação do CO2, do ácido
do dióxido de carbono com a água, formando, então, o gás carbônico, tá? Desculpa, o ácido carbônico, que são as bolinhas que tem nos refrigerantes, né, e nas outras bebidas aí que eu mencionei anteriormente. Ainda há pouco a Eliane falou para a gente, né, do vinagre, né, do ácido acético presente no vinagre, né, então ele é bem importante, né, não é só para que a gente usa aí nos nossos usos caseiros, mas eles têm uma importância, por exemplo, na produção de aspirina, né, que é o ácido acetil salicílico que está lá para tingimento de tecidos, para preservação de madeira, então, ou seja, o ácido acético é uma substância bem importante também, tá? Vamos adiante. Ácido clorídrico, a gente acabou de falar, ainda há pouquinho o Paulo mencionou, né? Também é vendido como ácido muriático para remover excesso de cimento. Todo mundo está no 13? No 13, uhum. No 13. Ainda. Tá. Carregai-vos, então. Joia. Conseguiram? Sim. Sim. Ótimo. Então, falamos ainda há pouquinho, né, que foi mencionado o ácido cítrico, tá? Bem importante, que está nas frutas também, nas frutas cítricas. E tem uma informação importante aqui, ó. Ele é importante na prevenção do escorbuto. Quem gosta aí de procurar coisa na internet, o que é escorbuto? Escorbuto? É. Isso tem muito, é bem importante, gente, por exemplo, quando a gente está trabalhando esse tema com... É uma doença. Achei, professor. Ótimo. Fala aí para nós, Dani. É isso que eu quero, participação. Vamos lá, a gente vai buscar. O escorbuto é uma doença causada pela deficiência de vitamina C. Apresenta sintomas como hemorragia gengival e a prevenção é feita mediante injeção diária de vitamina C. Uhum. Ou seja, pessoas que têm hemorragias, né, que estão, por exemplo, com uma resistência muito baixa, né, que a gente fala que estão com uma fraqueza, com algumas erupções na pele, isso tem a ver, então, com essa carência de vitamina C. Então, as frutas cítricas, elas ajudam a combater esse tipo de coisa, porque além de terem o ácido cítrico, também tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C. E imaginemos que estamos lá numa turma de 9º ano, por exemplo, falando dessas questões, né, não só para a gente decorar o que é ácido, o que é base, mas a gente fazer uma relação com a vida. O que a gente observa? Esses adolescentes, pré-adolescentes, eles têm uma alimentação, de uma maneira geral, muito irregular. E aí a gente precisa, né, também, nesse sentido, mostrar a importância da ingestão das frutas, de ter uma alimentação saudável, né? A gente hoje, em função de toda a organização da vida das pessoas, das famílias, as pessoas acabam não se alimentando direito, tendo uma dieta muito rica em gordura, né? E a presença de frutas, de legumes, que vão suprir outras carências do organismo, elas ficam de lado. Então, a gente acaba comendo arroz, feijão e carne, né? Então, proteína e carboidrato. E o feijão, claro, que nos ajuda com ferro, que depois a gente vai ver bem a importância do ferro aí. E fica desse jeito. Então, as pessoas vão crescendo, vão se tornando cada vez, né, apresentando uma população cada vez mais doente. Por quê? Porque ao longo dessa fase da adolescência, pré-adolescência, nossa alimentação está muito ruim, ela está muito desequilibrada, né? Então, às vezes é rica em proteína, né, come bastante carne, bastante peixe, e pobre nos outros suplementos alimentares que a gente precisa, né? Então, um suco... Professor, Oi. Eu também vi uma coisa muito sobre os sintomas dessa doença, sabe? Desse escorbuto, que pode pessoa até uma infecção, até a morte. Se você quiser, eu falo as primeiras causas que tem aqui, ó. Primeiros sintomas que surgem fraqueza, dor muscular e irritabilidade.
Com o passar do tempo, vão surgindo sintomas como hemorragias nas gengivas, alterações na pele, edema, inchaço causado pelo acúmulo de líquido nas articulações e infecção e até a morte. Aí o diagnóstico é feito pela uma análise de sintomas e da história de vida do paciente. Por exemplo, conhecendo a sua dieta, né? O que nem o senhor está falando, o que come. Bem como por meio da administração de vitamina C. Isso. E aí tem que partir para uma dieta radical, mudar os hábitos da atividade física, etc., para poder mudar, né? Então, essa questão, assim como já falavam lá na Grécia, conhece-te a ti mesmo. E se conhece a ti mesmo, é isso, a gente conhece como é que o nosso corpo se comporta, a gente olhar, né? Olhar as nossas fezes, olhar a cor da nossa urina, coisas que as pessoas acham, que bobice. Não, isso diz muito sobre o que a gente é. Não sei se vocês têm o hábito de escovar a língua, olhar como é que está a língua de vocês, né? Isso tudo vai dando indícios de como é que está a nossa saúde, né? Se a gente se olhar bem no espelho, como é que estão os nossos olhos, como é que está a nossa íris, né? Isso vão dando indicativos de quão saudável a gente é. Então, não adianta, né? Se a gente quer ter saúde, o que a gente faz hoje, como está a nossa saúde hoje, é fruto do que a gente fez há algum tempo, né? Mas vamos lá. Né? Exatamente. Então, esses ácidos que a gente falou aí, né, o ácido ascórbico, bem importante, o ácido cítrico, são coisas que estão na nossa alimentação diariamente. Então, a gente tem como priorizar ingerir esse tipo de coisa, né? Nossa, a laranja agora tá, sei lá, 1,50 um quilo de laranja, né? Dá umas 7 laranjas. Então, já dá para a gente ingerir coisas mais saudáveis. E a gente trabalhando com esses adolescentes, a gente precisa conversar sobre isso, né? Sobre essa alimentação, sobre como é que a gente faz com que o ensino de ciência se relacione com saúde, né? Que é uma relação bem direta que a gente tem. Já falamos do ácido sulfúrico, que está em baterias, produção de fertilizantes, adubos, papéis, tintas, né? Então, falei para vocês aqui. E tem uma questão ambiental muito séria relacionada ao ácido sulfúrico, que é a chuva ácida. Regiões muito industrializadas, que queimam muito carvão, que liberam muito enxofre na atmosfera, né? O ácido sulfúrico é formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio, como está ali no slide 13. E esse enxofre, ele vem, né, da queima, por exemplo, de combustíveis fósseis, como diesel, né, carvão. Isso entra em contato com o oxigênio da atmosfera, forma o SO2, o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre reagindo com a água, os vapores de água que estão na superfície da crosta terrestre, vão formar o quê? Ácido sulfúrico, e começa a chover ácido na cabeça das pessoas. E isso é muito corrosivo. Então, isso acontece em regiões extremamente industrializadas, né, onde você tem conglomerados de empresas jogando na atmosfera uma série de gases sem colocar filtro nas chaminés, etc., né, ou como acontecia há alguns anos atrás, né, principalmente em países não tão desenvolvidos com relação aos carros, né, a queima de combustível dos automóveis também com bastante enxofre. Isso fazia com que a gente tenha a chuva ácida em regiões muito industrializadas ou que tenha uma circulação muito intensa de veículos, né? O outro ácido é o ácido fluorídrico. Ele é o único ácido que ataca o vidro, né? Ele é um ácido usado, ele corrói o vidro, né? Ele é utilizado na produção de alumínio, e ele é extremamente corrosivo. Então, ele tem que ser armazenado, diferente dos outros, todos eles podem ser armazenados em frascos de vidro, porém o ácido fluorídrico, por ele atacar o vidro, ele tem que ser armazenado num frasco de plástico. Extremamente, essas substâncias que a gente está mencionando aqui, elas não são adquiridas assim. Eu não consigo ir ali na farmácia ou ligar para uma empresa que venda distribuidora de produtos químicos e, eu quero aí ácido, né? A gente compra aquele ácido muriático, que é o HCl, compra na loja de tinta, mas ele já está bem diluído, né? Ali ele já está numa concentração bem diluída, porque ele é... Fala, Samuel. Professor,
Tá ouvindo? Diga, estou te ouvindo. Esse ácido fluorídrico, ele pode ser armazenado em plástico, mas não é qualquer plástico, né? Tem um plástico específico para esse ácido, não é? Tem, aham. Eu esqueci o nome desse. No filme, né? Eu tenho referência por causa do Heisenberg, né? Que ele usa bastante esse ácido aí na série dele. Mas ele fala sobre o nome desse plástico, só que eu esqueci agora, o senhor sabe ou não? Eu tenho que... Agora não me lembro, meu querido. Tá bom, então. Vê se alguém acha aí na internet. Aonde pode ser armazenado. É um plástico específico para esse ácido aí. Pois é, eu lembro que eu trabalhei em almoxarifado que tinha esse, a gente usava aquele plástico branco, sabe? E a gente tinha um frasquinho bem pequeno, assim, porque é um negócio bem corrosivo, sabe aquele frasco parecido com um frasco de amaciante? A gente armazenava naquele, que é um plástico comum. Dá uma pesquisadinha aí para nos ajudar, eu realmente agora não lembro o nome. Um outro ácido que está aqui na nossa lista, que é o terceiro da lista, é o ácido cianídrico. Ele é o que a gente forma o acrílico, tá? Aquele acrílico é formado desse ácido cianídrico. Bem importante, né? Hoje, nossa, é um plástico bem resistente. Vamos para o slide 14. Todo mundo aí no slide 14. Todo mundo chegou no slide 14? Eu sim, professor. Beleza, vamos lá. Falamos de ácido, agora vamos falar um pouquinho de base. É o contrário de ácido. Ácido tem H na frente, base tem OH atrás, que a gente chama de hidroxila, tá? O OH. Portanto, uma base é uma substância que tenha o Na ou o OH atrás da fórmula. Ali, ó, nós temos os 3 exemplos: o NaOH, o CaOH2, o MgOH2, né? Sempre, então, que a gente tiver esse grupinho chamado de OH ligado a um metal, sódio, cálcio, magnésio, ferro, lítio, qualquer metal, nós vamos chamá-lo cobre, né? Nós vamos chamar isso de base. O contrário do ácido é a base. A base neutraliza o ácido e o ácido neutraliza a base. A junção do ácido com a base forma o que a gente já falou anteriormente, uma reação de neutralização. Janaína, quer perguntar alguma coisa? Pesquisei o plástico, professor. Diga. Plástico de polietileno ou tereftalato? Ou teflon. Então ele tem que ser armazenado no teflon, que já é um plástico bem resistente, né? Beleza, que bom. Já ajudou aí a gente tirar essa dúvida. Então, as bases, assim como os ácidos, elas são também boas condutoras de eletricidade. E o NaOH a gente conhece, a gente chama isso de soda cáustica, e isso é vendido no mercado, mas é um perigo, né? Não sei se já viram um frasquinho de soda cáustica, tem uma caveirinha lá. Se alguém já usou isso em casa, deixar cair um pinguinho na pele, ela queima. E para que a gente usa para que a gente usa soda cáustica? Para desentupir a privada. A pia. É bom. O que mais? Para desentupir a privada, para desentupir a pia, né? O pessoal lava a louça, vai deixando cair um arrozinho, um macarrãozinho, mas não sei o que, mais uma frutinha, mas não sei o que, mais uma sementinha, daqui a pouco tá tudo entupido lá, joga soda cáustica, né? Que ela gosta de dissolver a gordura, né? Ela ajuda a dissolver a gordura.
O outro, então, ela é chamada de hidróxido de sódio, tá? O nome comercial, assim como ácido clorídrico, o nome comercial é ácido muriático. A soda cáustica, o nome dela é hidróxido de sódio. KOH, CaOH2, hidróxido de cálcio. Esse cara a gente também conhece, a cal, né? A cal é usada aí para pintar, é usada nas plantações também, para você equilibrar o pH, né? Quando está muito ácido, você joga cal para equilibrar o pH do solo. Hidróxido de magnésio, né? Isso aqui a gente já deve ter tido algum contato, né? Tá lá com dor no estômago, vai lá e compra hidróxido. O Sonrisal ele é um pouquinho diferente do hidróxido de magnésio. O Sonrisal ele tem carbonato, deixa eu lembrar aqui, sódio, NaHCO3, carbonato ácido de sódio. Por quê? Porque ele é um sal que, quando ele chegar em contato, entrar no estômago, ele vai virar uma base que vai neutralizar o ácido. Mas no mercado também tem hidróxido de magnésio, com outro nome, Magmax, Philips. Fala. Aquele leite de magnésio da Philips. Quem é que está falando? Pode falar. Alô? Você consegue me ouvir, professor? Estou te ouvindo. Esse leite de magnésio é bom para quem tem refluxo também. Isso, exatamente, né? Ele é o hidróxido de magnésio. Daí tem várias marcas, né, de leite de magnésio, mas ele é bem comum, né? Gastrol, tem outros nomes aí. Gastrol gel, tudo isso Diz que ele é tomado como laxante também, para algumas pessoas. Também como laxante, também é como laxante, hidróxido de magnésio, tá? Então, ele ajuda a neutralizar o ácido do estômago. Qual é o ácido mesmo que está no estômago? Peraí, professor, deixa eu lembrar. A gente falou no slide anterior aqui. Peraí que eu já vou dizer. É o... Ácido clorídrico. Isso. Clorídrico. Isso. Quem falou? Marina. Marina? Oi, Marina. Eu achei que era você mesmo. Pela vozinha. Que bom. Então, o ácido clorídrico, né? Que Pardanguara. Não, mas eu já reconheço. Alguns eu já consigo reconhecer aqui, os que mais falam. Tem uns que estão aqui, mas foram tomar banho, acho que pegar um lanche no Silvino. Então, eu não falo, mas eu tô o ácido. Então tá bom, mas que bom, aí vamos participar. O ácido que está no estômago, ele é neutralizado, então, por esse ácido, por essa base chamada de hidróxido de magnésio, também o leite de magnésia, né? Uma outra coisa interessante é que as bases, elas têm um sabor adstringente, ou seja, ela trava a boca. Você já comeu um caqui meio verde? Dá aquela travada, ou você pegou uma banana, não está muito bem madura, deu aquela travada. Aquilo ali é uma característica das bases que estão presentes nesses alimentos, tá? Por exemplo, hidróxido de magnésio, né? Porque na casca das frutas nós temos o magnésio em função da pigmentação verde da clorofila, né? Que o magnésio é o elemento químico principal ali da clorofila. E o magnésio, gente, ele é um elemento químico extremamente importante na nossa dieta, né? É bem importante a gente ingerir magnésio, tá? Ele participa de muita coisa. Ele ajuda, principalmente, a combater doenças cardiovasculares, a problemas de pressão, né? Pressão alta, tá?
Então, ele é um elemento químico que a gente precisa ingerir. A gente precisa ingerir magnésio. E como é que vocês acham que a gente ingere magnésio? Acabei de falar, né? Ele é o pigmento verde das plantas. Portanto, coisas verdes que a gente puder comer vão nos ajudar muito a combater a deficiência de magnésio, tá? A gente comer espinafre, eu adoro comer brócolis, a gente ingerir, não sei mais o que vocês gostam de comer, assim, que seja meio verdinho. E professor, é tudo relacionado a verde ou além de folhas, legumes, essas coisas? Só verde? Não, mas existe o magnésio também, ele está em alguns grãos, né? Quando a gente ingere grãos também, ele é um suplemento alimentar bem importante. Nozes, né? Mas é uma coisa mais cara, mas é uma possibilidade, né? Da gente ingerir. E ele ajuda nas defesas também do nosso organismo. Então, é um alimento químico muito importante. Então, o mais fácil é a gente ingerir as coisas verdes, né? Rúcula, são coisas baratas, alface, couve, acabei de falar do brócolis, né? Então, essas frutas e verduras são ricas, então, em magnésio. Por quê? Porque ele é o pigmento verde das plantas, então a gente acaba ingerindo a um baixo custo, né? Então, ele é bem importante a gente puder ingerir bastante magnésio dessa forma, tá? A falta dele dá cãibra, também ele ajuda a combater, a aumentar a imunidade do nosso corpo, tá? Então, o magnésio é um amigo da nossa saúde. A gente precisa ter o hábito de comer coisas verdes, principalmente, que é a maneira mais fácil de ingerir o magnésio, tá? Deu para entender, então, o que é uma base, né? Uma base, ela vai ter um metal ligado ao grupo OH. Sempre que a gente tiver um metal ligado ao grupo OH, é uma base. Vamos para o 15, tá? O 15 é só para a gente rapidamente dar uma olhadinha, que quando a base, por exemplo, hidróxido de magnésio, hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio também, eles entram em contato com a água, eles se separam e formam, então, um processo de dissociação iônica que a gente já tinha visto, né? Então, a gente tem bases que são bases que tem um OH, a gente chama de monobase, se tiver mais de um H, de base, tribase, assim por diante. Tem uma basezinha que está aqui no slide 15, NH4OH, é o hidróxido de amônio. A mulherada aí que pinta os cabelos, vamos ver quem é que pinta os cabelos aqui. Eu, professor. Eu ia te dizer, você pinta os cabelos. Então, aquele cheiro de amônia, né? Ai, que cheiro de amônia. É o hidróxido de amônio que está presente aí, tentando abrir os poros do seu cabelo para poder penetrar a tinta, né? Não é nada saudável, porque aquele cheiro é um cheiro muito forte, né? Sim. Né, Dani? Então... mas eu passo sem amônia, professor. Tem sem amônia no mercado? Ah, que bom, então. Amônia. Eles falam que é sem amônia, daí se é mesmo, eu não sei. Mas o amônia a gente consegue identificar o cheiro com muita facilidade. Nós vivemos, então, aqui numa região litorânea. E existe nos peixes uma proteína chamada etilamina, que tem, à medida que logo o peixe ser retirado do mar, e ele estiver morto, ele começa a entrar em decomposição. Vocês sabem disso, né? Morreu, começa a se decompor. E aí, vocês já perceberam quando você vai pegar um peixe, vai comprar um peixe e está com cheiro? Aquele cheiro é a metilamina que está se decompondo, formando amônia. Então, a gente tem que observar um pouco isso na hora de adquirir esse tipo de produtos, peixes, porque a decomposição, peixes que estão muito tempo em decomposição, liberam mais o hidróxido de amônio, tá?
além de a gente ter que observar o olhinho do peixe, aquela coisa toda, né? Quem mora aqui na praia há mais tempo já sabe. A gente tem que cheirar também aí os filezinhos que a gente estiver comprando, porque se tiver com esse cheiro forte, é sinal que ele já está há muito tempo guardado e ele já está em decomposição já há um período muito longo, tá? Vamos para 16. Tem alguém com o microfone aberto aí? Dani, fecha o microfone. Desculpa, professor. Dá para ouvir lá os teus vizinhos. Então, as bases, assim como os ácidos, elas também têm essa questão de ser da força, tá? Tem algumas bases que são mais fortes, tem bases que são mais fracas. Por que a gente pode ingerir o leite de magnésio? Porque é uma base fraca. É uma base que vai lá e vai só neutralizar o ácido que está no estômago, não é? Então, aqui tem um desenho, né, do caqui, do caju, da casca da banana. Essas substâncias, esses produtos, melhor dizendo, eles têm as bases presentes na sua casca. Então, quando a gente ingere e dá aquela travadinha que eu falei para vocês, isso se deve à presença dessas bases, tá? Aqui fala um pouquinho de solubilidade, mas isso não é uma coisa tão importante, né? A gente sabe que os metais que estão bem lá no início, do lado esquerdo da tabela periódica, são os alcalinos, e esses metais são os mais solúveis. Portanto, essas são as bases mais fortes, tá? Aqui tem uma outra questão sobre a nomenclatura: hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, mas também não é uma coisa que seja tão importante, porque a gente quase não cobra disso no nono ano, né? A gente vai dar mais importância ao o que é e para que serve, os cuidados, como é que a gente relaciona isso com a saúde e assim por diante, tá? Que é essa questão aqui das funções e aplicação. Eu estou no 18, tá, gente? Tá andando aí para frente no 18? Todo mundo chegou no 18? Sim. Beleza. Então, falamos do hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, a cal, né, usada na argamassa, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, e o hidróxido de amônio, que também está presente em produtos de limpeza, e como eu falei, né, nos produtos de beleza, alguns produtos para tintura de cabelo. Hoje já existem alternativas sem hidróxido de amônio, né? Que bom, mas ele é muito irritante, irrita os olhos, ele é tóxico. As mulheres, né, vocês aí que frequentam salão de beleza e tal, às vezes você chega lá, tá aquele cheiro bem forte, né? Aquilo é bem tóxico. Então a gente tem que cuidar um pouquinho. Mas as mais importantes, então, hidróxido de magnésio, que tem o magnésio, um elemento químico bem importante que a gente já mencionou, a soda cáustica e a cal hidratada. Bom, não tem como a gente falar de ácido e base, que um neutraliza o outro, sem a gente falar do pH, né? Quando a gente pega um frasquinho lá de água mineral, e a gente vai observar que está escrito lá pH, né? O que é o pH? É o indicador se aquilo é muito ácido ou aquilo é muito básico. Se a gente olhar essa figurinha agora no slide 19, a gente vai ver lá, ó, que a água de bateria, o suco de limão, vinagre, são coisas bem ácidas, né? Que são responsáveis aqui, por exemplo, nessa faixa de 1 a 4, então quanto mais para cima, mais ácido, quanto mais para números maiores aqui, ó, mais básico, né? O 14 é bem básico. O neutro seria o pH 7. Né? A água do mar, ela está em torno de 8. Por quê? Porque ela tem sódio, porque ela tem magnésio, porque ela tem cálcio, e esses elementos químicos ajudam a água do mar a ter um caráter mais básico, né? A nossa chuva, que seria uma normal aqui, ó, né, entre 5 e 7, a chuva seria normal. Uma chuva ácida vai estar lá de 4 a 1, por exemplo, certo? Então, essa é uma escala de pH. Como a gente não está tendo aula
Infelizmente, a possibilidade ainda da universidade está aberta, mas é bacana a gente pensar numa aula prática onde a gente possa testar a acidez de uma série de substâncias, né? Então, quanto mais para números maiores, mais básico. Quanto mais para números menores, mais ácido. Essa é a relação. E no leite de magnésia está aqui, ó, em torno de 10, a amônia em torno de 11, né? Então, quanto mais alcalino ou básico, mais para cima, mais os números maiores, até o 14, que é o máximo que a gente tem de indicador de acidez, né? A gente fala de indicador de acidez, mas na verdade é um indicador de poder ácido-base. Por quê? Porque dependendo da situação, a gente vai ter mais base ou mais ácido, né? Se for mais números menores, mais ácido, aumenta a acidez, números maiores, aumenta a basicidade. Outra classe de substâncias, a gente viu duas, ácidos e bases, mas existe uma outra que também é extremamente importante, chamada de óxidos, compostos que são formados apenas por 2 elementos químicos, tá? São chamados de compostos binários, tá? Essa ligação entre esse elemento químico qualquer com o oxigênio, ela pode ser iônica ou covalente, mas isso vai ser objeto do nosso próximo encontro, que a gente vai tratar disso, tá? Então, os óxidos, olha lá, ó, eu pegar um elemento químico mais o oxigênio, estou no 21, tá, gente? Pulei para o 21. A gente vai ter, então, óxido de sódio. Aqui tem alguns exemplos, né, de possibilidades dos óxidos reagirem, né? Óxidos que reagem com água formando bases, óxidos que reagem com água formando ácido. Lembra que eu falei para vocês da chuva ácida? A chuva ácida vem da decomposição do enxofre presente nas substâncias, principalmente nos combustíveis fósseis, que se junta à água, formando, por exemplo, ácido sulfúrico, né? Então, esses são ácidos, ou melhor, óxidos ácidos, reagem com a água para formar um ácido, ou reagem com uma base formando sal e água. Óxidos é mais fácil de a gente entender. Aqui tem uma outra classificação, mas eu queria só me deter principalmente nos peróxidos, que a gente também chama de água oxigenada, né? Água oxigenada, para que serve aí, Dani, você que pinta os cabelos? Desculpa, professor, qual que é a pergunta? Que estão aqui me chamando ainda no WhatsApp, tentando entrar. Tem uma mãozinha aberta aqui, mas eu não sei quem é. Quem quiser falar, pode falar. É para descolorir, né? Isso, descolorir, exatamente, Eliane. Então, onde é que nós estamos? Aqui, os peróxidos, né? Peróxidos, peraí, agora o meu aqui saiu, deu uma desconfigurada, deixa eu ver onde é que eu tô. 21. Isso, nós estamos no 22, tá? Então, peróxidos reagem com água ou ácido, formando água oxigenada. A gente usa ela como um descolorante, né? Ela é extremamente reativa, então ela consegue reagir e tirar a cor, tá? Aqui tem um esqueminha só de nome, mas um dos óxidos mais importantes é o dióxido de carbono e o outro é o trióxido de enxofre. Estou no slide 23, tá? O óxido de cálcio também é outro elemento bem importante. E a ferrugem, né? A ferrugem. Como é que se forma a ferrugem? A ferrugem é o óxido de ferro. O oxigênio entra em contato com o ferro e forma o óxido de ferro. Então, aqui vou mostrar um pouquinho das aplicações dos óxidos. Peróxido, ele é um clarificante, ou também chamado de alvejante, usado muito na indústria de papel e celulose, tá?
Essa água oxigenada também a gente usa como antisséptico, né? E também, como já foi dito aí, como descolorante de pelos e cabelos. Na aula passada a gente falou do dióxido de silício, né? Que é nada mais do que a areia, né? Formando aí as rochas. Então, grande parte da crosta terrestre é formada de dióxido de silício, e de forma arranjada de diferentes formas. O óxido de cálcio, que é a cal virgem, usada na agricultura, para regular a acidez do solo, como eu falei, né? E preparação de argamassa. Óxido nitroso, tá? Ele é usado na medicina aí como anestésico, tá? Também ele é chamado de gás, conhecido como gás hilariante. As pessoas, elas cheiram porque ele é um gás e elas começam a rir sem parar, né? O gás hilariante. O dióxido de enxofre, que eu falei ainda há pouquinho, né? Ele é usado na obtenção do ácido sulfúrico. O monóxido de carbono, que é a decomposição dos combustíveis fósseis, quando a gente queima, né? A gente queima, toda queima, ela nunca é completa. Se eu queimo o carvão, na hora que eu estou fazendo churrasco, sobra cinza. Um pouco daquela cinza é carbono puro, e o que saiu na fumaça, saiu CO2 e saiu também óxido de carbono. E esse monóxido de carbono, ele é usado para a formação do aço. Juntando ferro junto com o carbono, nós vamos ter o aço, tá? A água, né, que também seria, a gente poderia classificar a água como um óxido, o gás carbônico, óxido de zinco, que é usado aqui, então, para proteger pintura, né? Esses produtos, não sei se a Liane aí, que trabalha no teatro, como é que é o nome daqueles produtos que vocês usam para deixar o rosto branco? Tem um nomezinho, né? Aquilo é a base de óxido de zinco. Não sei o nome. Eu também esqueci. Pacto, aquele pó que passa no rosto? Não, é para teatro, que o pessoal usa no teatro. Aquele pozinho branco, deixa eu ver se eu... Professor. Pancake, né? É isso? Branca na cara. Isso, para maquiagem artística, né? Isso, pancake. Pancake, é. Isso mesmo, pancake. Compacto, esses são tudo que a gente usa na maquiagem, professor. Então isso é óxido de zinco, tá? É uma substância bem importante. Hoje não se usa mais tanto, mas se usava também óxido de zinco para assadura. Porém, ele impermeabiliza aquela região. Por exemplo, criança, quando fazia xixi na calça e demorava para tirar a fralda, elas vão ficando com a pelezinha meio vermelhinha, né? Vão ficando com irritabilidade na pele. Então, uma maneira de eliminar isso é passando um hidratante, né? Hoje se usa vários produtos já muito mais desenvolvidos, mas antigamente se usava óxido de zinco. Tinha uma pomada chamada pomada minâncora, que se usava inclusive nas axilas. Só que esse tipo de substância, essa pomada, uma pomada branca, ela era muito impermeabilizante, ou seja, a pele não respirava e não é mais aconselhável usar esse tipo de coisa. Né? Tanto que esse pancake também, né, ele vai impedir que a pele respire normalmente, né? Então não é bom que fique com isso durante muito tempo. Saindo dos óxidos, que vocês viram que foi mais rápido, em função de que os óxidos não tem muito mistério, vamos falar dos sais, voltar a falar de sal. Né? O sal, encontrado na natureza, né, o mais comum que a gente tem é o sal de cozinha. Eu estou no slide 26. Eles são altamente solúveis em água. Um outro bem importante é o carbonato de cálcio, que está aqui, o CaCO3, CaCO3, que é um dos principais componentes do mármore. Né? Eles
tem um bebezinho aí, né, Jussiane? Estão Ele quer, ouvindo ela? ele quer mamar, Jussiane? Não. Não. Quer Diz colo oi aqui. mesmo. Ele quer o colinho da mamãe. Pensei que ele queria mamar um pouquinho. Não. Não? Então, Ô, professor, fala, meu querido. Schneider, é tu, Schneider? pô, tô com saudade desses tempos aí. É, que bom. Um abraço para você aí. Cuida bem da sua família. Então, os sais, né, são encontrados na natureza, no estado sólido. Alguns têm uma alta solubilidade em água. O carbonato de cálcio é bem importante, né, constituinte do mármore. São sólidos e eles são obtidos, se não são encontrados na natureza, os sais são obtidos através da reação de ácidos e bases. Né? Se eu pegar o HCl, que é o ácido clorídrico com hidróxido de sódio, vai formar cloreto de sódio, sal de cozinha. Eles também gostam muito de se dissociar em água, como eu falei anteriormente. Estou indo meio mais rápido aqui, gente, porque tem coisas assim que não são tão interessantes agora. A gente não precisa desse nível de detalhamento, tá? Eu queria frisar um pouquinho mais da importância desses ácidos, né? Por que eles são importantes? Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui, senão cansa demais vocês, né? Quem são os mais importantes? Hipoclorito de sódio, né? A Quiboa que a gente usa em casa, certo? Usa para limpar banheiro, usa para deixar as roupinhas brancas, é o NaOCl. Eu estou lá no 33, tá? Tranquilo? Alô? Então, o cloreto de sódio que a gente já falou. O carbonato de sódio também é uma outra coisa bem importante, usada principalmente para a fabricação de sabão e no tratamento de água. É importante, né, para tratar a água. O carbonato de sódio, que forma as estalactites, estalagmites, né? O hipoclorito de sódio que eu acabei de falar, que é a Quiboa, e o sulfato de cálcio, que é o gesso. Esses são os principais sais que a gente encontra aí do ponto de vista industrial. Mas, como a gente viu, a gente estava falando de água mineral, se a gente for observar lá na água mineral, nós temos muitos minerais, muitos sais minerais lá presentes, né? E eles fazem parte, então, eles têm uma importância nutricional. Se a gente não ingerir esses sais através da água, a gente vai ter uma deficiência desses metais, principalmente, e isso leva ao aparecimento de muitas doenças aí que a gente hoje conhece, né? Por exemplo, se eu não ingerir ferro, que doença que eu tenho? Anemia. A anemia, né? Então, eu preciso ingerir ferro. Então, eu preciso ingerir ferro de alguma maneira. Onde eu posso ingerir ferro? Eu posso ingerir ferro comendo feijão, comendo alguns outros tipos de grão, lentilha também, né? Como a gente viu ainda há pouquinho, né? Aquela doença que está relacionada ali com a falta de do ácido cítrico, ácido ascórbico. É muito importante a gente ter uma dieta que também tenha esses sais presentes. Se a gente não tiver esses sais, a gente pode... Por que esses sais são importantes? Esses sais são importantes porque os metais que estão aqui, o sódio, o cálcio, que aparece nesse slide 33, eles participam de processos de troca iônica dentro da célula, tá? Então, para que haja um fluxo de substância dentro da célula, eu preciso desses elementos químicos aí. Sem esses elementos químicos, o meu fluxo de entrada e saída na célula, porque a célula é um negócio permeável,
ele para de acontecer. E quando uma célula fica doente, como é que a gente chama isso? Ela tem é um pequeno câncer. Né? O que é o câncer? São células que estão doentes. Só que o nosso corpo ele vai produzindo célula e células vão morrendo milhares por segundo. E quando uma célulazinha dessa, doente, ela começa a contaminar as outras, por quê? Porque eu não tenho uma dieta legal, e eu começo então a ter problemas tipo esse que eu acabei de falar para vocês, né, de câncer. Tá? Então é muito importante a gente ingerir os sais minerais. Outros sais que aqui são citados, por exemplo, o lítio, né? A carência de lítio faz as pessoas terem problemas de depressão, né? O soro fisiológico, a Jussiane está lá com o bebê, né? Por exemplo, tem crianças que às vezes têm problemas respiratórios, precisam usar aquele sorinho no nariz, né? Que é um sorinho de soro fisiológico. Algumas escolas, alguns municípios têm programas específicos de fluoretação dentária, né, com as crianças, justamente para fortalecimento do esmalte dental. Não sei se é o caso aqui de Matinhos, eu não sei se eles têm esse tipo de programa, mas eu já morei em cidade que tinha um programa que as crianças faziam toda manhã ou toda tarde, na hora do intervalo, bochecho com fluoreto de sódio ou fluoreto de estanho, justamente para fortalecer os dentes, né? Tem um outro sal bem importante aqui, o KMNO4, que é o permanganato de potássio, né? Que ele é meio violeta. A gente já deve ter usado isso, às vezes, para matar uma micosezinha, já deve ter comprado um produtinho desse. Ele é o permanganato de potássio, né? A ingestão de ferro, né? Como a gente falou ainda há pouco, se você não consegue suprir o ferro com alimentos, o ideal é que você faça a ingestão de ferro. Não sei se é do tempo de vocês, mas tinha uma coisa chamada Sadol, que era um fortificante à base de ferro. A questão é que esse tipo de medicamento já mais antigo, ele não faz efeito, assim como eu falei para vocês do ácido ascórbico. Não adianta eu ingerir, botar um pedaço de prego dentro do feijão, né? Tem gente que tem algumas coisas assim que isso vai adiantar. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem uma maneira de ingerir, uma maneira de metabolizar esse tipo de substância, de ferro. Então, se eu ingerir muito, o excesso de ferro, ele também é prejudicial para o organismo, né? E em alguns casos, por exemplo, homens que têm muito ferro, eles podem ter uma propensão, por exemplo, a um desequilíbrio também metabólico, e isso pode levar à formação de radicais livres. E esses radicais livres, vocês sabem que a presença de radicais livres dentro do organismo pode, por exemplo, contaminar e começar a promover aquele desequilíbrio que eu falei lá para vocês nas células e começar a formar células doentes. Tá? Então, o sulfato de ferro, que é eu chamei de Sadol, mas tem um outro que, deixa eu ver aqui se eu acho, sulfato de ferro, as pessoas ingeriam sulfato ferroso, deixa eu ver se eu acho. Tem o Animifer, Sulferol, Fisiogen, tem um monte de Norifer, Masferol, um monte de nome diferente, que é a mesma substância, mas o ideal mesmo é que a gente faça a ingestão, por exemplo, de um pedaço de fígado, que a gente ingira, por exemplo, amendoim, que a gente faça a ingestão de grãos. Isso é muito mais saudável do que a gente ingerir esses tipos de biotônico fontoura, que é um outro tipo de xarope aí para
para combater a anemia. Então, repetindo, né, ingerir alguns grãos, os grãos vão suprir essa quantidade de ferro, porque é uma dosagem muito menor do que a gente tomar, por exemplo, esses remédios, porque a grande maioria vai ser expelido pelo organismo, ele não vai dar conta de absorver. E o sulfato de magnésio, aqui um laxante, né, como já a Dani tinha comentado, também é bem importante. Bom, todas essas substâncias que eu falei para vocês têm, né, todos os benefícios que elas têm, mas algumas questões ambientais, e isso vai ser objeto, então, de uma atividade que eu vou propor para vocês para as 2 próximas semanas, que daí que a gente não vai ter um encontro na segunda noite, e aí eu gostaria que vocês reservassem esse tempo para poder desenvolver essas atividades, né, as questões ambientais ligadas a essas substâncias que eu falei para vocês, né, o dióxido de enxofre, como eu já mencionei, a questão da poluição atmosférica, o monóxido de carbono, né, que ele vai contribuir muito também com o efeito estufa, a presença desses ácidos à base de nitrogênio na crosta terrestre, eles fazem, além de ele produzir a chuva ácida, ele também ajuda a aumentar aquele buraco da camada de ozônio, que nós não temos falado muito mais, né? Os derivados de enxofre, que eu falei, né, dos combustíveis fósseis. E aquela questão aqui da saúde, né, como eu já tinha frisado bastante para vocês, né, as doenças relacionadas, eu não falei das doenças, mas sim de algumas maneiras que a gente tem de ingerir esses elementos químicos que vão ajudar na nossa saúde, né? Aqui, então, os ácidos e a formação da cárie, né? Se eu ingerir muitas substâncias ácidas, eu vou ter uma desmineralização dos tecidos do dente, né? Os processos também de salinização no solo levam a problemas de degradação ambiental, né, como quando a erosão, ou seja, o solo está exposto porque não tem mais árvores, começa a chover, vocês sabem que a água dissolve bem os ácidos, dissolve bem os sais, como eu falei anteriormente, e aí vai formando esses buracos que estão aparecendo aqui no nosso slide 36. Então, são questões relacionadas à saúde e ao meio ambiente. Aqui, pensando, então, no slide 39, nós estamos caminhando, então, para o final do nosso encontro de hoje, já que eu falei pra caramba, como é que a gente poderia pensar numa atividade lá no 9º ano, por exemplo, com relação a esse tipo de coisa, né? Então, aqui tem uma dinâmica, uma ideia. Solicite aos educandos que levem embalagens de qualquer produto que usem em casa, e aí a gente vai vendo o que tem em cada um, né? Tem ácido, tem base, tem óxido, o que tem no biscoito? O que tem no refrigerante? O que tem no sabonete, no shampoo, no leite, no suco, né? Fazer uma tabelinha com as informações, com o nome do produto, com as substâncias, para que as pessoas saibam o que elas têm em casa, para que os estudantes saibam o que eles têm em casa, e aí a gente vai inserindo esse tema da questão da saúde, da questão do meio ambiente, né? Pedir para que eles troquem as embalagens e façam essa tabela, né? E depois a gente possa discutir o que cada um colocou, ó. Na pasta de dente eu tenho fluoreto de sódio, ó, colocou a fórmula. Se não conseguiu a fórmula, não tem problema. Como é que eu classifico, então, o fluoreto de sódio? Ah, ele é classificado como um sal, entendeu? Uma ideia, assim, que a nossa proposta aqui no nosso módulo é a gente trazer esses conceitos, mas também a gente aproveitar como é que a gente vai trabalhar isso lá na sala de aula, tá? Uma outra ideia é a gente fazer alguma dinâmica no laboratório, tá? Então, todo esse material vai estar disponível para vocês pensarem. Ah, a gente fala, o que é o pH? Então, a gente falou rapidamente, né? O pH tem a ver com medir a acidez e a basicidade. Então, eu posso trazer uma série de coisas lá de casa e medir a acidez, né? Ah, eu vou pegar água do rio, água da chuva, a água de um poço,
vou pegar o leite de magnésio, uma barra de sabão, detergente, urina, qualquer coisa e vou medir o pH. É uma atividade que normalmente no laboratório o pessoal gosta bastante, tá? Depois, não deu para fazer essas coisas no laboratório, vamos pedir para eles fazerem alguma atividade, então, em casa, né? Pesquisar a partir desses conceitos, né? Em grupos, como é que eles podem trabalhar em grupos. Eu lembro que teve uma turma que o professor Rodrigo Reis fez eles cuidarem de um aquário, e cuidar de um aquário tem tudo a ver com essa relação de ácido e base, né? Então, você tem que cuidar da água, você tem que ver, criar alguma coisa em tanque, né? Fazer uma relação com a cosmética, como a gente estava falando ainda há pouco com a Dani, que gosta mais dessa área, então, as meninas gostam. Então, como é que a gente relaciona todos esses temas de ácido, base, sal e óxido com coisas do dia a dia? Por exemplo, fazer um tanque de peixe, ou a gente relacionar com os produtos de beleza. E chegamos ao fim. Alô? Alguém aí me ouvindo? Oi, professor. Ouvindo? Olá. Então, Oi, gente. eu também. Oi. Ouvindo a aula. Perguntas? Sim, escutando. Perguntas? Alguma dúvida, alguma coisa? Nenhuma dúvida, nada? Não, o que tem que fazer para a próxima atividade é escolher uma atividade que a gente possa desenvolver para os alunos, é isso? Não, isso aqui foram exemplos que eu usei ali, Bruna. Mas as atividades são duas, tá? São duas atividades. Aquela que eu mandei lá no grupo, não sei, eu acho que você está lá no grupo, né? E uma outra atividade que eu já disponibilizei também, que já está lá na UFPR virtual e também está aqui no Teams, mas de qualquer forma eu vou colocar lá no WhatsApp, tá? É uma outra atividade que vai falar do seguinte. Então, vocês vão ter 2 semanas agora livres da minha pessoa. Uma atividade é sobre a água, tá? Que tem uma série de questões aí sobre a água. E outra é aquela atividade que eu mencionei ali sobre os conceitos, tá? Vocês coloquem o que vocês entendem daquele conceito e depois comparem com o que vocês acharam nos livros. Deu para entender, Bruna? Sim, professor. Meu Deus, tem alguém gritando aí. Tem alguém com o microfone. Cris, você está com o microfone aberto? Alguém grande? Daniel? Tá, eu tô pessoal? com o microfone aberto, mas aqui no meu quarto tá um silêncio agora. Nem um carro tá passando na rua aí, professor. Então, tá. Então, gente, essas 2 próximas semanas a gente não tem encontro, mas vocês, claro, podem me procurar a qualquer momento. Então, vocês têm 2 atividades. Atividade 1, aquela listinha, e atividade 2 são umas perguntas que eu já posso colocar, já está. Professor, Oi. atividade 1 é aquelas perguntas que estão lá, aquelas 16 perguntas ou não? Aquilo lá é só para nós ter como base? Essa é a atividade 2, tá? Essa é a atividade 2 das perguntas, das 16 perguntas, e a atividade 1 aquela que eu botei hoje lá do que foi da nossa última aula. Deu para entender, Marina? As 16 perguntas estão aonde, professor, que eu não vi? Tá. Eu vou entrar lá de novo, é que eu não vou entrar. Daí eu vou entrar e vou ver daí, tá bem? Estão aqui agora, eu coloquei no WhatsApp, elas estão no UFPR virtual, e elas também estão aí no Teams, tá? Numa areazinha do Teams chamada arquivo. Arquivo? Tá. Arquivos, elas estão ali, tá? Mas eu acabei de botar agora também no grupo, tá? Tá bom, feito, pessoal. Podemos encerrar? Sim, podemos encerrar. Então tá bom, um abraço para você. Oi.
Oi, professor. Fala, Oi, professor. pode falar. Ah, tá, desculpa. Viu, esses temas, senhor, esses slides, o senhor, é que eu não pude entrar lá, eu não entrei essa semana para mim ver o que estava lá nesse aqui do Teams, né? Eu acho. Aham. E você posta antes de dar os conteúdos é postado antes de ter essa aula de segunda-feira ou não? O da Tipo, semana aqueles passada textos, alguma coisa assim. eu postei antes e hoje de manhã eu postei lá no FPR Virtual e coloquei aqui no Teams também. Se você tiver alguma Tá, mas dificuldade, eu posso postou hoje, então. Isso. É E o porque da assim, semana se passada fosse- eu já tinha postado há alguns dias atrás. Antes da aula. Entendi. Sim, é que eu gostaria, se pudesse, para mim, eu gostaria, assim, eu acho que você já postou, né? Postar antes de ter outro assunto, entendeu? Para mim, ler antes. O Sim, conteúdo, pode um pouquinho deixar. antes. Não que eu vá conseguir ler tudo, sabe? Mas, assim, de ler alguma coisinha para mim poder interagir mais. Pessoal, olha só, estão perguntando ali no grupo como é que é para fazer. Gente, eu não vou recolher nada agora. Vocês vão fazendo essas atividades e vão colocando isso num arquivo do Word, por exemplo, botando em sequência, porque depois, no final, vocês criam um arquivo PDF e vocês vão me mandar esse arquivo PDF, tá? Das atividades. Beleza, Ok? professor. Deu para entender? Ok. Um abraço, gente, Deu. então. Um abraço. Beijo, então, professor. Tchau, tchau. Bom descanso, tá? Tchau. Tchau.